dia, crianças, tudo bem? Para a nossa sala de matemática de hoje, nós vamos trabalhar medidas ainda e também vamos falar um pouco sobre os gráficos, tá? Aqui a gente começa com uma atividade onde a gente tem que identificar a medida do menino. A gente pode observar que ela mede, então, 1,48 m e o menino está em cima de alguns livros. Lembrando que esses livros deixam o menino 100 milímetros mais alto. O que a gente tem que começar fazendo? Transformar milímetros em centímetros. Se eu tenho 100 milímetros, quer dizer que eu tenho quantos centímetros? Então, se eu tenho 50 milímetros, quer dizer que eu tenho 5 centímetros. Se eu tenho 100 milímetros, eu tenho 10 centímetros. Então, eu vou diminuir 1,48 menos 10 centímetros e vou descobrir a altura do menino, ok? Já na questão 8, a gente vai observar as medidas, né, da montanha-russa e a gente vai responder as atividades de acordo com as medidas que a gente tem, ok? Então, a gente pode observar aqui que temos 4 montanhas russas, que são as mais altas do mundo, ok? Lembrando que essas montanhas russas, elas têm as medidas ali em metros, 2.010 metros, 2.479 metros, 1.100 metros, 1.024 metros. E a gente tem que transformar elas em quilômetros. Então, como ficaria a Millennium Force? A Millennium Force, em metros, ela fica 2.010 metros. Já ali, na nossa resposta, ficaria 2 quilômetros e 10 metros, ok? Já a Steel Dragon 2000, ela mede 2.479. Ficaria 2 quilômetros e 479 metros. Então, vocês devem transformar de metros para quilômetros, ok? Depois, vocês vão responder a distância ali, que representa, né, a maior distância. Também, qual montanha-russa que é percorrida a menor distância, qual que é a menorzinha delas, tá? Então, responder as questões de acordo com as montanhas russas. Na próxima página, ainda trabalhando com as medidas, vamos observar as imagens que tem aqui do lado e vamos recortar e distribuir elas em cada quadradinho. Qual será o objeto que eu uso para medir a temperatura, né? Qual o objeto que eu uso para medir o tempo? Ah, relógio. O que mais que a gente pode usar para medir o tempo? Vocês vão pensar, recortar e colocar cada item no seu local adequado, ok? Então, na próxima página, a gente deve observar, né, essas medidas que tem aqui, que está escrito medidas, e vamos colocar para cada item. Quanto será que a criança pesa, né? Será que é miligramas? Será que é metros? Será que é milímetros? Ou será que é quilos, né? A criança pesa 6 quilos e 200 gramas. Então, a gente vai colocar o resultado ali. A passagem aérea, como que ela é medida? Será que ela é medida em tempo, né? Ou quilômetros? É em tempo. A colônia aqui, ela é medida em ml? Sim. O remédio em miligramas? A placa em quilômetros, né? Ou essa placa aqui da lombada, tá? Ela é em metros. Já a de Brasília, ela é em quilômetros. Vocês devem responder. Depois, para que a gente trabalhe em as tabelas, vocês devem responder verdadeiro ou falso para as questões abaixo, né? Vamos trabalhar sobre a questão do trabalho em grupo. Vocês vão dizer, será que geralmente procuro participar de um grupo com pessoas que concordam comigo? Verdadeiro ou falso? Aí vocês vão responder. Depois, voltado para aquelas questões ali, a gente vai fazer uma atividade voltada para tabelas. Observem os valores que a gente tem aqui em cima nessa tabela, tá? Para que vocês possam completar a tabela do gráfico abaixo. Então, olha só o que diz aqui. As turmas de terceiro ano da escola onde a Maria Luísa estuda também refletiram sobre o trabalho em grupo, igual vocês fizeram na página anterior, tá? E classificar as atitudes das mais fáceis para a mais difícil. Então, começando pela mais fácil, para depois ir para a mais difícil. O professor reuniu as opiniões em uma tabela. Então, ele colocou aqui, reconhecer quando sua opinião não é a melhor. Então, tiveram 25 votos. Defender a sua opinião pensando também sobre a dos colegas, 40 votos. Expor sua opinião de maneira respeitosa, 50 votos. Estar atento às necessidades dos colegas, 60 votos. E vocês vão responder essas questões aqui na tabela abaixo, de acordo com o mais fácil, ok? Então, a cor verde clara, vocês vão pintar 25
quadradinhos. Lembrando que cada quadradinho é contado de 5 em 5. Então, 5, 10, 15, 20, 25. Vocês vão pintar até no 25. O azul, a quantidade de 40. Vocês vão pintar aqui até o 40, ok? Depois, ele pergunta, faz uns questionamentos sobre a tabela que vocês preencheram, que vocês também devem responder. Na próxima página, ele fala sobre o que é mais difícil no trabalho em grupo, tá? E vocês vão ter que observar a tabela para responder as questões aqui abaixo. Então, olha só, aqui ele diz, né, que reconhecer quando sua opinião não é a melhor. Quantos votos tivemos? 45 votos. Defender a sua opinião pensando também sobre o colega. Tiveram 65 votos. Lembrando que as tabelinhas elas estão aqui de 10 em 10 registrada, ok? Então, vocês vão ter que responder qual é a atitude que apareceu com mais frequência, né? Como mais difícil. Foi a que recebeu 65 votos, que é a segunda opção. Depois, ele pede para que vocês registrem as demais respostas. Então, na questão dele, diz assim, quantos alunos participaram dessa atividade? Vocês vão ter que somar todos os registros feitos, né? A primeira, 45, a segunda, 65, a terceira, 30, a quarta, 15 e a última para finalizar 60. Somem todos que vocês vão ter que dizer qual foi o total de crianças, né, que responderam ali. Lembrando, pessoal, que essa quantidade foi feita com uma turma. Então, seguinte, vocês vão ter que observar, né, a quantidade de crianças de acordo com o que a tabela está dando pra gente, né? Então, vocês vão ter que somar tudo isso para ver o total, ok? Finalizamos a nossa aulinha por aqui. Lembrando que ali na resposta vocês devem escrever a resposta e não seu número. Então, quantos alunos participaram dessa atividade? O total de alunos que participaram dessa atividade foi. Vocês têm que escrever, entendeu? Não só colocar o número, tá certo? Finalizamos a nossa aula, então. Beijos, até a próxima aula. Tchau!